A cozinha é o ambiente mais caro da casa. Bancada, marcenaria, pedra, eletrodoméstico, metais, revestimentos. Quando você soma tudo, uma cozinha pode facilmente passar de 100 mil reais. E mesmo assim você pode se arrepender. Neste vídeo eu vou te mostrar 10 escolhas que deixam a sua cozinha mais sofisticada, funcional, bonita e valorizada. Não são escolhas de catálogo, são escolhas validadas em obra real, no uso real, depois que a cozinha deixa de ser projeto e vira rotina. Vamos para a primeira. E a primeira definição é o layout. Antes de definir qualquer tipo de material, eu olho para a circulação da cozinha. Porque a cozinha ela é um ambiente de uso. Você cozinha, você abre geladeira, você lava a louça, passa com panela quente, abre gaveta, abre forno, coloca as coisas na mesa. Então não adianta você ter uma cozinha linda se tudo fica apertado. Agora, se você tiver uma ilha, eu gosto de trabalhar com uma distância mínima entre a ilha e a bancada em 1 metro. Dá para passar, abrir gaveta, usar a cozinha com mais conforto. Nas circulações laterais, eu gosto de trabalhar com 90 centímetros, porque menos do que isso começa a atrapalhar no dia a dia. E a cozinha, claro, ela precisa ser bonita, só que ela tem que facilitar a sua vida. E a circulação conta muito nesse aspecto. E a segunda definição também é de projeto. Eu sempre procuro desenvolver primeiro o projeto de interiores antes dos projetos técnicos de elétrica e hidrossanitária. Isso evita muita dor de cabeça, porque você tem que saber exatamente onde vai ficar a lava-louça, a torre quente, a posição da cuba, o micro-ondas, o cooktop, o bebedouro e cada uma das tomadas. Porque tem eletrodoméstico que precisa de tomada de 20 amperes, tem eletrodoméstico que aceita 10 amperes, tem equipamento que precisa de ponto de água, tem equipamento que precisa de esgoto. Um exemplo simples que eu gosto de usar é o lava-louça. Se você não prevê um nicho técnico na posição exata onde ele vai estar, com um ponto de esgoto, de água e de energia embutidos na parede, ou você vai ter que fazer uma bancada mais larga para ele não ficar aparecendo para fora, ou simplesmente ele vai ficar para fora e vai matar a estética da sua cozinha. Isso é apenas um detalhe, mas que faz toda a diferença depois. Então primeiro você tem que definir onde cada coisa vai ficar na sua cozinha, para depois você começar a pensar em instalações. Senão, cara, é retrabalho na certa. A terceira definição é muito importante, porque é a pedra da bancada. E aqui eu gosto de trabalhar com 2 opções, cada uma para um tipo de orçamento. Se o orçamento permite, tá mais folgado, eu sempre dou preferência pelo quartzito. Ele tem uma estética muito bonita, valoriza a cozinha, é resistente, aguenta o uso da rotina. É uma excelente pedra, mas o custo não é muito baixo, mas vale cada centavo. Agora, se o orçamento está mais controlado, mais apertado, vai de granito. É resistente, funciona bem no uso diário, é bonito. Tem muita gente que fala que não é, mas é. Ele aguenta bem a rotina com um custo bem mais baixo. Se optar por um granito branco, sempre impermeabiliza logo depois da instalação, porque geralmente são pedras mais porosas. Eu evito escolher pedra só porque viu lá no showroom da loja e achou bonito. Você tem que entender o comportamento e as características de cada pedra. E aí você alia estética, uso e orçamento. A quarta definição é a escolha da área molhada na bancada. Eu gosto muito da solução com rebaixo italiano. Ele fica mais minimalista, mais discreto, mais limpo e muito mais bonito. Só que não é qualquer marmoraria que vai fazer com qualidade. Tem que escolher muito bem. E nas paredes da cozinha, eu só uso revestimento onde realmente precisa, e geralmente na frente da bancada. Se tiver uma janela na frente da bancada, centralizada com a cuba, você reveste da bancada só até a janela. Tá ótimo. Se não tiver a janela, você reveste da bancada até a altura da marcenaria. Já é o suficiente. E uma solução que eu gosto muito é usar a própria pedra da bancada na parede. Ela sobe como uma roda-banca. Fica bonito, mais integrado e fácil de limpar. Você evita gastar com revestimento desnecessário e deixa a cozinha muito mais bem resolvida. Pessoal, deixa eu fazer um parêntese bem rápido. Esse tipo de decisões que eu estou mostrando no vídeo é exatamente o que eu quero mostrar com mais profundidade e detalhes dentro do clube de membros. Lá eu compartilho bastidores de obras, custos reais, orçamentos, projetos, escolha de materiais e no plano mais completo eu compartilho projetos completos, já executados ou que vão ser executados por mim
e ainda alguns materiais de apoio, além do grupo de WhatsApp. É um espaço para quem quer acompanhar mais de perto os bastidores de uma obra e quais são as decisões mais importantes. O botão de Seja Membro está aqui na parte de baixo do vídeo. Depois dá uma olhadinha. A quinta definição é sobre a cuba. Na cozinha eu gosto de usar a cuba de inox, embutida e bem espaçosa. É uma solução simples, limpa e funcional, porque a cuba ela tem que aguentar o uso, tem que ter espaço para você lavar a louça com conforto e não pode dar manutenção nem dificultar a limpeza. Ela não tem que aparecer. A cuba ela não é a rainha da cozinha, ela tem que atender a necessidade de serviço dela. A cuba menor ela pode ficar até mais bonita na bancada, mas no dia a dia ela vai te atrapalhar. Para mim é o tipo de escolha que não chama muita atenção, mas durante a rotina diária faz toda a diferença. E a sexta definição é a escolha do misturador. E aqui eu vou ser bem prático. Antes de comprar aquele misturador lindo, enorme, com bastante movimento, que você vê no site da Shopee, do Mercado Livre, testa sempre antes, porque a grande maioria dos misturadores, ele reduz muito tanto a vazão como a pressão de água. Isso é experiência de quem vive obra e vê cliente pagando um absurdo numa torneira e fica frustrado depois. A casa está pressurizada, tem boa instalação e quase não sai água na torneira. Porque o problema, ela não estava na rede de água, é no próprio produto. Esses produtos, eles têm muitos estrangulamentos externos, são cheios de filtros e mesmo quando você desmonta, tira todos os filtros, a pressão e a vazão ainda fica muito aquém do esperado e do valor pago. E gente, tem coisa pior do que torneira sem vazão? Não preciso falar mais nada, né? A sétima decisão é a escolha do piso. Eu não gosto de piso polido em cozinha, eu acho que ninguém gosta. Mas por incrível que pareça, eu já vi muita casa com esse conceito. E cozinha é área de uso, tem gordura, tem água o tempo todo, tem alimento, tem limpeza constante, é trânsito para lá, é trânsito para cá. Então o ponto principal antes da estética é a segurança. O piso acetinado, ele é muito mais equilibrado, ele é bonito, ele é mais discreto e mais adequado no dia a dia. E quando você usa peças maiores, com menos rejunte, ele dá aquela sensação de continuidade e deixa a casa mais elegante. E além disso é muito mais fácil de limpar. E a cozinha, ela já tem bastante informação, tem marcenaria, tem pedra, tem cuba, tem misturador. O piso, ele tem que ser um coadjuvante e tem que funcionar bem. Pessoal, se você está construindo, está reformando ou pensa em construir e precisa de ajuda para tomar as melhores decisões, nós também realizamos consultorias e elaboramos projetos para o Brasil inteiro. A ideia é ajudar você a pensar no seu projeto com mais critério, funcionalidade, custos, escolhas de materiais, conforto e evitar decisões que podem te gerar muito arrependimento depois. Se fizer sentido para você, me chama no WhatsApp. As informações estão na descrição desse vídeo e do canal. A oitava decisão é sobre coifa e exaustão. E isso é muito importante, principalmente nas famosas cozinhas integradas. Ninguém quer cheiro e fumaça dentro da sala, né, gente? Não adianta você ter ambientes lindos, uma sala de estar linda, uma mesa muito bonita na sala de jantar, uma cozinha toda premium, se toda vez que você cozinha, a casa inteira enche de cheiro de gordura e de comida. Eu recomendo sempre o uso de coifa com duto externo para fora da casa. Só que isso tem que ser pensado antes, no projeto. Você tem que saber qual que vai ser a posição do cooktop. Você tem que prever isso. Qual vai ser o caminho dentro do forro? Vai precisar estourar a laje? Vai sair na parede lateral? Qual é a melhor solução? Qual que é a altura da coifa? A compatibilização com o projeto de interiores com a marcenaria. Isso tudo tem que ser muito bem pensado, gente. Esse é um dos pontos que mais gera retrabalho em casa. Porque as pessoas não pensam inicialmente, depois quer colocar a coifa, e aí a casa já tá com laje, já tá com forro, e é aquele quebra-quebra danado. Isso já aconteceu muito comigo também, porque o cliente ele fala que não quer, e depois ele resolve colocar. E sistema de exaustão também é funcionalidade. A nona definição, pessoal, é a marcenaria. Aqui não é só armário bonito. A pergunta que você tem que fazer é onde vai ficar cada coisa? Onde você vai guardar? O que você vai guardar? Panela, prato, copo, travessa, talheres, produto de limpeza, eletrodoméstico, alimentos.
Porque quando você não pensa nisso, você pode ter uma cozinha com volume grande de armazenamento, mas nas posições todas erradas. Eu gosto muito de usar gavetões, porque eles funcionam melhor que armário profundo, onde você tem que ficar agachando, entrando quase dentro do armário para procurar as coisas. Eu também gosto de pensar sempre antes, onde vai a torre quente, a posição da despensa, onde vai ficar o lixo. Gente, eu não recomendo lixo embutido em bancada. Você perde a área externa de bancada, perde a área interna de marcenaria para colocar um lixinho pequenininho que não vai caber nada. Essa é só a minha opinião. Pessoal, marcenaria boa não é só a mais bonita, ela tem que ser bonita mesmo, mas tem que ser prática, tem que ser útil e bem pensado. E antes de eu ir para a última escolha, se você gosta desse tipo de conteúdo mais direto, mais preciso, com decisão real de obra, se inscreve no nosso canal. Meu objetivo é trazer para você materiais diretos que vão te ajudar e muito em todas as escolhas durante a sua jornada da construção. Agora vamos para a última decisão. E a 10ª definição é a iluminação, porque a cozinha não é um lugar de descanso. A cozinha é um lugar de trabalho, um lugar funcional. Então a luz, ela precisa ajudar a você a realizar as suas atividades. Você precisa iluminar bem a cuba, a bancada, o fogão, a ilha, todos os pontos onde cada um realmente vai utilizar a cozinha, onde você vai trabalhar. Um erro é escolher a iluminação só pela beleza e a cozinha fica cheia de sombra nos pontos onde ela não pode ter. Imagina você ali cozinhando, lavando uma louça, com pouca luz, cheio de sombra. É horrível. A gente não pode depender de luz decorativa na cozinha. Pode ter pendente? Pode. Iluminação indireta? Também pode. Só que isso não substitui a iluminação direta e funcional. Você pode fazer um casamento entre os tipos de iluminação que deixa o ambiente confortável e prático. Quando você for definir a iluminação da cozinha, sempre pensa no uso. E você faz as seguintes perguntas para a definição da posição. Onde você cozinha? Onde você lava a louça? Onde você corta alimento? Onde você serve? Onde você senta? Porque quando a iluminação é bem pensada, a cozinha, além de ficar mais bonita, fica muito mais prática e funcional. Concluindo, pessoal, para ter uma cozinha boa, ela não depende de uma só escolha. É layout, é bancada, é instalação, é cuba, é torneira, é iluminação, é marcenaria. Tudo isso tem que trabalhar junto. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar um link aqui em cima de um vídeo sobre as 10 principais escolhas para você ter um banheiro funcional e sofisticado. Até o próximo vídeo. Um abraço.